Iugoslávia, um país conhecido por muitos, mas que há décadas sumiu dos mapas. Literalmente. E caso não saiba, a Iugoslávia ficava lá nos Balcãs, onde atualmente se encontra países como a Sérvia, Croácia, Bósnia, entre outras nações e povos que ali vivem. Mas afinal, por que um país tão grande para os parâmetros europeus de repente sumiu? Eu te respondo: guerras, genocídios, crimes de guerras, enfim. Senta que lá vem história, dessa vez sobre a Guerra da Iugoslávia. Tudo começa com o término da Segunda Guerra Mundial, lá na Iugoslávia, obviamente, quando um movimento comunista chamado Partizãs Iugoslavos lutaram contra os fantoches nazistas impostos no país, para no fim tomarem o poder definitivo da região em 1945. E agora com o governo socialista, o país prosperou e ano após ano cresceu e se expandiu no cenário mundial. Certo? Errado, mil vezes errado, pois na Iugoslávia existiam mais etnias e povos do que a Índia tem de gente. Haviam sérvios, croatas, eslovenos, muçulmanos, albaneses, macedônios, montenegrinos, húngaros, búlgaros, isso sem contar as regiões que queriam autonomia. Agora pare e pense que todos esses povos estavam dentro de um país socialista de 255 mil km². Não tem como isso dar certo. Mas antes de qualquer grande confusão acontecer, a Iugoslávia teve até algumas décadas de paz, entre aspas, no governo de Josip Broz Tito, ou para a maioria só Tito mesmo. O governo desse cara durou de 1953 até 1980. E mesmo que possa ter sido controverso para algumas pessoas, nessa época o país conseguiu se estabilizar, mesmo com vários grupos se odiando profundamente lá dentro. Além disso, ele se manteve neutro, entre aspas, na Guerra Fria, fortaleceu as Forças Armadas e estabeleceu laços diplomáticos com várias nações mundo afora. Mas, enfim, em 4 de maio de 1980, Tito morre aos 87 anos de idade, na capital da República Socialista da Eslovênia, Ljubljana. E a partir daí, o caos se inicia no país. Com sua morte, um carinha chamado Lazar Kolyzewski tomou o poder em seu lugar. Mas ninguém liga pra esse cara, porque ele só foi líder do país durante 11 dias. Na verdade, a partir daí, a troca de presidentes no país era basicamente constante, tanto que só na década de 80 tivemos 10 outros chefes de estados, além, é claro, do Tito e do Kolyzewski. Com esse motivo em mãos, o país voltou a ter instabilidade entre seus povos, principalmente entre os croatas e sérvios, pela influência na política geral do país. Então, depois de alguns anos tentando amenizar a situação, o governo em 1990, que na época só tinha um partido, sendo o Partido Comunista, decidiu por unanimidade em um congresso por criar o multipartidarismo no país. Mas, como nem tudo são flores, o líder da Sérvia, Slobodan Milošević, não curtiu nem um pouquinho a ideia. E como a Sérvia tinha maior influência no país, esse projeto foi vetado. E com isso, grande parte do país se revoltou, piorando ainda mais a situação, até que em 25 de junho de 1991, a Croácia e a Eslovênia se declaram livres do país, juntando suas forças contra o governo. Bem, lá na Eslovênia, os confrontos foram quase nulos comparados com o restante da guerra, além que a pouca presença militar da Iugoslávia na região garantiu uma rápida vitória dos rebeldes, sendo o primeiro país a oficialmente sair da guerra civil, em 27 de setembro de 1991. Já lá na Croácia, o contrário aconteceu. Lá realmente foram travadas batalhas com direito a blindados bombardeios aéreos, por longos 6 meses. E somente em setembro sua independência foi formalizada e reconhecida pela Iugoslávia, ou o que sobrou dela. Porém, ainda não estava tudo de boa, pois 12% da população da Croácia era de etnia sérvia e não queria essa separação. Assim, quase 25% da Croácia foi controlada pelos sérvios com apoio militar da Iugoslávia, que naquela altura do campeonato já era quase 100% controlado pelos sérvios mesmo, então, E esse controle da região iria durar por pelo menos uns 4 anos, com direitos a crimes de guerra até, mas a gente vê isso melhor lá pra frente. Bem, pulando alguns meses lá para março de 92, a Macedônia se declara oficialmente independente da Iugoslávia, de uma forma até bem pacífica, já que a Sérvia não impediu nada aqui. Mas, de qualquer jeito, a Macedônia era a república mais pobre da região, o que dificultou o país a ficar de boa. Além da Macedônia, nesse mesmo mês houve um referendo popular lá na Bósnia sobre a independência da região,
onde a maioria, principalmente bósnios e croatas, votaram a favor contra os sérvios que ali viviam, que não queriam essa separação. E como eles tinham poder político ali na região, eles boicotaram essa votação e mobilizaram forças por lá. Porém, os nacionalistas bósnios e grupos islâmicos armados começaram confrontos com os sérvios para a independência do país. Assim, em abril de 92, começa a Guerra da Bósnia. Guerra essa que matou cerca de 100 mil pessoas e deixou mais de 2 milhões de refugiados. Durante essa guerra, a República da Bósnia se aliou com a Croácia, já que a mesma controlava territórios ali do país, e também com repúblicas islâmicas do mundo afora, como os Mujahidins do Afeganistão e o Paquistão. Enquanto a Sérvia tinha basicamente a República de Krajina, alguns territórios de etnia sérvia na Croácia, e a República de Sipriska, eu não sei pronunciar esse nome, que eram territórios de etnia sérvia lá na Bósnia. Porém, no meio de toda a guerra, a Croácia deixa de ser aliada da Bósnia e passa a atacá-la também. E o porquê disso? Simples, o país tinha interesse em territórios da Bósnia há um tempo e só agora pode realizar esse desejo, começando a partir daí uma série de genocídios, crimes de guerra, bombardeios e muitas mortes civis. Com tudo isso, a comunidade internacional ficou chocada e precisava se mobilizar, e foi isso que a OTAN fez. Ela trouxe democracia e liberdade à Bósnia, bombardeando o país. Além disso, a ONU também enviou soldados para a região como missão de paz. E sob toda essa pressão, foi criado o Acordo de Dayton, um acordo formalizado em Paris e assinado pelos três lados da guerra, Sérvia, Bósnia e Croácia, em 14 de dezembro de 1995, que dava fim definitivo à Guerra da Bósnia, onde o país ganhou todas as disputas em impasses territoriais e étnicos com a Croácia e a Sérvia. Ou quase isso. Já que internamente o país continuava dividido em três, o lado croata, o lado bósnio e o lado sérvio. Isso até na política, onde cada região elegia um terço do Senado do país, e a presidência era ocupada por três presidentes diferentes que se revezavam ao longo de 8 meses, tanto que isso dura até hoje, mesmo que o país esteja se unificando cada dia mais. Enfim, agora uma dúvida. O que aconteceu com o restante da Iugoslávia? Bem, agora chamada de República Federal da Iugoslávia, ela não estava indo muito bem, principalmente aqui nessa região, de maioria albanesa, mas que estava na Sérvia, o Kosovo, que em 1998 para 1999 se rebelou contra a Iugoslávia e tentou sua independência, mas não deu certo. Foi nessa mesma época que a OTAN invadiu a Iugoslávia, apoiando os kosovares e as milícias albanesas, chegando até a bombardear a capital do país, a cidade de Belgrado. Mas mesmo assim, Milošević era um cara muito prudente e não aceitou a derrota, muito menos a independência do Kosovo. E naquele mesmo ano de 1999, as guerrilhas acabaram. Agora indo para o novo milênio, em setembro de 2000, o presidente Milošević abre as eleições gerais, lançando novamente sua candidatura, onde ele perdeu para o seu opositor, o Vojislav Koštunica. Não sei se está certo a pronúncia, mas enfim. Coisa que ele não aceitou também, o que fez milhares de civis irem para as ruas e até invadirem o parlamento do país. Assim, Milošević foi afastado do cargo, passando ele ao presidente eleito. Além que ele foi preso e até julgado internacionalmente. E assim começa uma nova era para o país. Já que em 2000, a cooperação dentro do país mudou em relação ao Montenegro e Sérvia. Então, no ano seguinte, visando a descentralização do poder do país, a Iugoslávia some dos mapas, para assim surgir a Federação de Sérvia e Montenegro, apoiada financeiramente pela União Europeia. E por fim, em 3 de junho de 2000, por meio de um plebiscito, Montenegro fica oficialmente independente, assim separando o país em dois. E olha que essa vitória para a independência no plebiscito foi apertada, viu? Com 55,5% dos votos a favor. E assim, a Sérvia poderia finalmente descansar em paz. Mas não por muito tempo. Então, lembra daquele fuzuê que teve lá no Kosovo no século passado? Pois é, ele voltou agora, depois de eles se declararem independentes no ano de 2000, com apoio e reconhecimento da União Europeia e dos Estados Unidos, porém dessa vez sem guerra como da última vez. E até hoje essa questão do Kosovo está meio que em aberto para debates, já que a ONU, Sérvia, Rússia, China e vários outros países não reconhecem a independência do Kosovo. E acho que esse impasse vai durar por muito tempo ainda. Mas e você, reconhece ou não o Kosovo? Diga aí nos comentários. E assim, não sobra nada da Iugoslávia nos mapas para contar história.
Bem, pessoal, sejam bem-vindos para mais um final de vídeo. Quanto tempo que eu não falo isso? Ainda estão o quê? Uns 3 meses fora aí. Enfim, eu vou dizer o que, né? Procrastinação, enfim. Mas esse ano ainda eu vou lançar uma retrospectiva, beleza? E muito obrigado pelos 5 mil inscritos, ok? A gente chegou aí e eu prometi que eu ia trazer um especial, né? Já que era a meta de 2022 chegar a 5 mil inscritos, né? E a gente conseguiu, muito obrigado. Mas acontece que essa meta eu vou ter que deixar passar porque tá muito apertado o tempo pra mim e eu não vou conseguir fazer isso mais a retrospectiva, entendeu? Então, né? Mas enfim, isso aí é uma incógnita, beleza? Porque eu não tenho tempo para fazer esse especial ainda esse ano, então vou ter que deixar ele lá em aberto para o ano que vem. Quem sabe em janeiro, se a gente conseguir uma meta maior, como 6 mil inscritos, enfim. Mas é isso basicamente, pessoal. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu, fui, tchau.